Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um vídeo de análise de toques semanais da Shonen Jump. Dessa vez analisando a edição 16 de 2021. E antes de mais nada, já peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Para estar apoiando o canal, estamos crescendo cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda e com o seu apoio, beleza? E sem mais demora então, vamos para o vídeo. Vamos começar então com os mangás que não foram ranqueados. Tivemos capa da revista essa semana Boku no Hero Academia, e iniciando então o ato final de Boku no Hero, como diz no capítulo da semana, mas não se sabe ao certo ainda se vai quantos capítulos ainda vai ter até o fim da obra, se vai ser poucos, se vai ser muitos capítulos, mas de acordo com esse capítulo atual do mangá, já está no ato final da obra. Vamos esperar para ver o que significa isso, se a obra já está entrando num ato, um arco final, ou se é só uma parte da obra que está se encerrando. Páginas coloridas tivemos Yosakura Family, depois semana passada tem uma página colorida, essa semana teve mais uma página colorida no seu capítulo 75. Não ranqueado temos Witwatch e Close Ball Parade, dois mangás que ainda não foram ranqueados, mas semana que vem o Witwatch já vai ser ranqueado. Não tivemos capítulo de One Piece essa semana, e em ato, como sempre, Hunter x Hunter e Burn the Witch. Vamos então para os mangás ranqueados dessa semana, que tivemos 15. E em 15º lugar, Blood King, capítulo 17, que recebeu mais uma vez a última posição. Já está se encaminhando sim para um cancelamento. E eu não estou nem com muitas dúvidas que isso possa acontecer. Ainda não lançou o volume 1, isso é certo, mas o caminho que esse mangá está caminhando já mostra um futuro cancelamento. E provavelmente uma nova leva vai começar daqui umas 2 ou 3 semanas após todos esses mangás que não foram ranqueados receberem seus primeiros rankings. Então o Blood King pode receber um cancelamento. Não só ele, pode ser, dependendo da quantidade de mangás que vão estrear na nova leva, pode ser 2 ou 3 mangás que vão ser cancelados. Blood King, na minha opinião, está nessa lista e nada vai mudar isso, a não ser que ele exploda em vendas, o que eu acho muito difícil. Mas vamos esperar para ver o mangá, o volume 1 ser lançado. Pelo menos ter uma noção do que se esperar de Blood King. E em 14º lugar, Home Shonen, capítulo 28, mais uma vez recebendo a última posição. E uma coisa interessante é que saiu dados essa semana que Home Shonen já conseguiu vender 100 mil cópias, totalizando o volume 1 e o volume 2. Já totalizou 100 mil cópias vendidas, uma margem de mais ou menos 50 mil cópias por volume, o que é muito. Aí se pergunta por que o número não está sendo ranqueado baixo. Tem uma questão aí que talvez ele possa estar tendo uma boa aceitação de forma externa, ou seja, fora da revista, mas está tendo uma péssima recepção dentro da revista e por isso está sendo ranqueado baixo. Mas aí, por conta disso, tem uma possibilidade de cancelamento. Eu não vou dizer que tem 100%, mas ele tem uma certa chance. O que poderia ser bom é os editores apoiar o mangá, pelo menos dar uma chance para o mangá para ver se alguns leitores comecem a gostar da obra. E assim, crescer ainda mais em vendas, crescer mais popularidade e conseguir se estabilizar de vez na revista. O que eu espero que aconteça com a obra, porque pelo que está vendo, a obra tem potencial, mas está sendo tudo gasto esse potencial. E em 13º lugar, Ayakashi Triangle, capítulo 37, que como um mangá não é voltado em ação, mais poete, romance, essas coisas, não é o foco da revista principal, então rankings baixos sempre são comuns em Ayakashi Triangle, e não é muito preocupante, principalmente se você é um fã da obra e se preocupa com essas posições baixas, pode ficar tranquilo, porque a obra já é ranqueada assim não por estar recebendo péssimas posições, diferente, por exemplo, de Blood King, mas porque normalmente obras desse tipo de gênero são sempre ranqueadas baixos por opção da revista mesmo. Então, nenhuma preocupação então com a Castanha, principalmente com a quantidade de vendas que ele tem. Em 12º lugar, Shakunetsu no Nirai Kanai, capítulo 35, que é um mangá que tá meio lá, meio cá. Eu diria que ele tem chance de cancelamentos e muitas. Pode ser que até ele consiga se safar por mais uma leva. Isso dependendo da quantidade de mangás que vão estrear na próxima leva. Se for 1 ou 2 ou até 3, pode ser que ele se salve ou não. Tá meio difícil ainda, mas ele tá sim correndo um grande risco de cancelamento. E a gente vai ter que esperar então para saber como é que vai ser a situação dele
nas próximas semanas, nos próximos meses. Os volumes dele não vendem muito. Os 2 volumes que tem, ele mal conseguiu chegar a 10 mil cópias. Chegou, mas suando muito. Ou seja, Chaco Neto está numa situação bem difícil. E em 11º lugar, Ayakashi Triangle, capítulo 36, que recebeu uma posição baixa, mas não tão baixas assim. Semana passada, se eu não me engano, ele recebeu uma posição um pouco mais alta. E como eu até falei, ele está recebendo posições altas e baixas, o que me dá em dúvida o que os editores querem fazer com o mangá. Se eles querem apoiar o mangá ou querem deixar o mangá de vez. Os editores, não, pelo que parece, não largou o mangá de vez. Ele está sendo ranqueado baixo, as vendas também não estão sendo muito boas, mas ele ainda está aí recebendo um pouquinho de atenção, porque provavelmente ele poderia estar sendo ranqueado até bem mais baixo se os editores tivessem esquecido dele de vez. E eu sinceramente não vejo o mangá continuando por mais tempo. Então ele tem que tomar cuidado, dependendo da próxima leva ele pode até ser o próximo cancelado também. E assim como eu falei com os outros mangás, vamos ter que esperar as próximas semanas. Em 10º lugar, Meshle capítulo 55, que como eu falei, provavelmente essas próximas semanas ele vai ficar ranqueado um pouquinho mais baixo que normalmente ele ficava. Ele normalmente estava ficando lá para o 5º, 4º ou 3ª posição, mas agora ele está lá para o 9º, 10º, o que não é muito preocupante também. Como eu falei, essa nova leva agora que está tendo um novo ranqueamento, agora alguns mangás vão ser botados um pouco para baixo. O Meshle, ele tá tendo um bom desempenho na revista. Eu fiz até um vídeo sobre o Meshle, mostrando que ele é um novato mais promissor da revista, que vai vender, provavelmente o volume 5 vai ultrapassar 100 mil cópias, o volume 6 vai explodir ainda mais nas vendas. O Meshle tem tudo para ser um grande pilar da revista. Então, posições baixas é algo que não preocupa muito, nem o autor, com certeza nem os editores. E em 9º lugar, I2C, o mangá que recebeu seu primeiro ranking, seu capítulo 8, foi um pouco mais baixo que eu esperava. Eu esperava ele um pouco mais alto, até Nigishoujo recebeu uma posição mais alta do que ele na primeira leva, no primeiro ranking. Então eu esperava algo melhor dessa obra. Eu espero que não seja, as próximas semanas ele não frustre as minhas expectativas, porque eu espero, na minha opinião, esse mangá tem um pouco mais de potencial do que Nigishoujo, e parece que as coisas estão meio se trocando. Você vai entender o que eu tô falando, qual é a situação de Nigishoujo. Mas eu esperava mais desse mangá, pelo menos na semana de estreia. Em 8º lugar, Bokuto Boku capítulo 34, que foi ranqueado mais ou menos posições quase que normais que ele está sendo ranqueado. Ele fica sempre na 7ª, 6ª posição, agora em 8º, não muito preocupante, principalmente para o mangá de comédia que ele é. Ele recebe posições boas, na medida do possível, e não é muito preocupante. Mas ele tem que tomar um cuidado, porque se as próximas levas receberem, os mangás receberem posições boas, terem uma boa recepção, a revista opte em jogar Bokuto Boku um pouquinho mais para baixo. Algo que eu espero que não aconteça. Então, vamos ter que esperar as próximas semanas e ver como é que vai ficar a situação desses mangás novatos. E em 7º lugar, Sakamoto Days, capítulo 16, que finalmente voltou a subir um pouco mais, que estava sempre lá para 10º, 9º. Agora ele voltou um pouco mais para 7º, o que não é ruim. Na verdade, as outras posições também não era ruim também, mas era posições mais baixas que ele estava recebendo. Sakamoto Days, eu vejo um bom potencial nele, e a revista com certeza vai apostar alto nesse mangá. Em abril vai estar saindo o volume 1 e a gente vai estar analisando e a gente vai estar vendo o quanto esse mangá vendeu e se isso é bom ou se é ruim para a obra. Não só ele, como o Bully King também, que vai receber o volume 1 em abril também. A gente vai estar analisando aqui no canal. E em 6º lugar, Undead Unlucky capítulo 56, que foi ranqueado alto e eu me surpreendi. Na verdade, eu não esperava que ele fosse ranqueado alto essa semana. Pelo menos lá pela margem de Meshle, onde o Meshle está, que eu esperava. Mas ele ficou lá para cima da Tóquio, que é bom. Pelo que parece, a revista está querendo apostar no mangá para que ele crie suas vendas, quem sabe alcance o número de vendas que o Meshle está vendendo atualmente. A Undead Unlucky não vende muito ruim, mas a venda deles está um crescimento não tão rápido quanto o Meshle, mas ele está crescendo com um crescimento até bom. Mas o esperado é que ele aumente ainda mais nas próximas semanas, nos próximos volumes também. E em 5º lugar, uma surpresa que nem o mais pessimista esperava, Kokusei Kazoku capítulo 31. Eu não sei o que esse mangá tá fazendo aí, porque tá sempre sendo ranqueado baixo.
desde a sua estreia na revista, desde a sua primeira toque, eu nunca vi esse mangá ser ranqueado mais alto do que a posição 10. Então, ele tá nessa posição é meio estranho. Tem dois motivos para que ele pode ter essa posição. Primeiro, ele pode ter se conseguido por esforço próprio. Os editores podem estar querendo dar uma chance pro mangá, principalmente porque o mangá ele é algo episódico, ou seja, os capítulos, muitos deles não se ligam com os outros, sem ter aquela continuação. Com um mangá de comédia, isso é bem comum, isso está acontecendo. Ele é um mangá episódico, como eu já falei. E isso as pessoas não precisam ler os capítulos anteriores, todos os capítulos anteriores, para conseguir entender o que está acontecendo na obra. A comédia, então, o mangá conquista a pessoa pela comédia. É lógico, a comédia tem que ser boa. Se ele não conseguir conquistar os leitores, aí ele vai parar de ler. Então isso é uma boa jogada até para que a revista consiga fisgar um pouco mais de fãs para a obra. Isso pode ser uma das opções, um dos motivos pela qual a revista optou em jogar o mangá lá para cima. Já fizeram isso também com Mitama algumas vezes, mas o mangá nunca conseguiu crescer. Então eu sinceramente não acho que o Kokosei Kazoku vai conseguir crescer também. É lógico, é a minha opinião, mas vai que aconteça um milagre dessa obra. Mas até então, Kokosei Kazoku, na minha opinião, é um dos prováveis serem cancelados também. E em quarto lugar, Black Clover capítulo 286, que está sempre sendo ranqueado no top 5, principalmente no seu arco que está crescendo ainda mais, e a revista está apostando alto nesse mangá, apostando alto nesse arco para fazer o mangá se tornar ainda mais popular. E não tem muito o que falar de Black Clover. Ele está crescendo a cada capítulo e cada arco ele surpreende. O autor está de parabéns. E em terceiro lugar, Dr. Stone, capítulo 190, que assim como Black Clover, não tem muito o que falar sobre ele. E nesse capítulo, nesse arco atual agora, está surpreendendo bastante. Eu não esperava que a obra fosse tomar esse rumo. E eu confesso que estou bem curioso sobre o que vai acontecer nas próximas semanas. Uma pena que semana que vem a obra vai dar uma pausa. Normalmente é difícil essa obra dar pausas, mas semana que vem não vai ter capítulo de Dr. Stone. E isso me deixa ainda mais agoniado para saber o que vai acontecer com essa obra. E em segundo lugar, Nigishoujo no Akagame capítulo 9. Sim, você não leu errado. A obra novata, na verdade, não é tão surpreendente assim como Kokosei Kazoku, porque Nigishoujo está agora começando seu ranqueamento. Mas eu acho que foi uma surpresa para mim, porque eu não esperava que esse mangá recebesse essa atenção toda. Eu esperava que ele ficasse lá pela margem do que Boku do Roboku tá ficando, ou até um pouco mais baixo. Mas aí, Nigishoujo na cabine recebeu a segunda posição, top 2. Só você ter uma ideia, o último mangá que já nas suas primeiras semanas de estreia da Tóquio recebeu essa posição foi Dr. Stone. Ele, nas suas primeiras semanas, ele recebeu segunda posição, terceira posição, se não me engano, até primeira posição também. Ou seja, isso faz quase 3 anos que o mangá não tem uma estreia tão boa assim. Eu confesso que fiquei meio surpreso. Até agora eu não dou muita atenção para a obra e eu não consigo ainda me cativar com essa obra. Mas vamos esperar. E também a gente não pode ter muita certeza também, porque os primeiros rankings sempre os editores botam o mangá mais para cima também. Por exemplo, se os leitores vão gostar da obra, dá mais atenção para a obra do início. Pode ser isso, mas tem uma outra coisa também que pode mostrar que o mangá realmente está sendo popular. Eu vou falar isso mais tarde. E em primeiro lugar, Jujutsu Kaisen capítulo 143, que recebeu mais uma vez a primeira posição. O mangá está surpreendendo a cada semana. É incrível quanto esse mangá se tornou popular, quanto esse mangá está crescendo. É incrível que nem eu consigo acreditar até agora que esse mangá cresceu tudo isso. E bem, o mangá é popular sim, e com certeza vai ainda crescer ainda mais. E bem, é isso. Na semana que vem, na edição 17, teremos capa da revista Black Clover. E, segundo o autor, tem um anúncio aí importante para Black Clover. Páginas coloridas para Mashle e Nigishoujo no Akagame. E é bem interessante saber dessa página colorida de Nigishoujo, porque ele não só recebeu posição alta nessa semana, como a semana que vem ele vai receber páginas coloridas. Será no capítulo 9. Não me lembro um mangá que recebeu páginas coloridas tão cedo assim. Eu acho que nem Dr. Stone recebeu páginas coloridas tão cedo.
Mexe ele mesmo recebeu páginas coloridas, a primeira, lá pelo capítulo 14 ou 15, se eu não me engano. Ou seja, demorou bastante tempo. Não tanto, né? Mas mais tempo do que Delicioso. Vamos ver o que os editores vão fazer futuramente com esse mangá. Parece que eles estão apostando bem alto nessa obra. Vamos ver as próximas semanas. Como eu falei, Dr. Stone também vai estar ausente. Não vai ter capítulo semana que vem. E vai voltar então só na edição 19. Então, é isso. Não perca também os vídeos de vendas que eu irei fazer essa semana. Estou um pouquinho ocupado com algumas coisas, então pode ser que ele demore um pouquinho para sair. Mas eu vou me esforçar para lançar ele essa semana ainda. Beleza? E é mais ou menos isso então. Deixa o seu like caso você não tenha deixado lá no início. Muito importante para o crescimento do canal. E obrigado por ter assistido até aqui. Eu fico por aqui então. E a gente se vê no próximo vídeo.